Boa tarde, meninos e meninas. Estamos iniciando mais uma aula de ciências, né? Na aula anterior, nós falamos sobre os vírus, nós falamos sobre o efeito de algumas vacinas. Então, vamos hoje dar continuidade sobre esse assunto. Lembrando que o nosso corpo, ele apresenta diferentes defesas contra esses agentes externos causadores de doenças, que podem ser micro-organismos, né, parasitas, vírus, bactérias, né? Então, um outro mecanismo de defesa é a nossa pele. Não é à toa e nem por acaso, nem para enfeite, que nós temos a nossa pele, nós temos pelos. Esses pelos, né, ele funciona para aprisionar algum desses agentes externos que por acaso vem ficar pousado na nossa pele. Os pelos do nariz, né, como eu já falei na aula passada, do nariz, do ouvido, é para filtrar o ar que passa pelo nosso nariz, retendo, segurando todos esses micro-organismos que está presente dissolvido no ar. Também as lágrimas, né? As lágrimas servem para lubrificar e tirar as impurezas que possa estar nos nossos olhos. E se esses micro-organismos ultrapassar essas barreiras, né? A pele, os pelos do nariz e também através dos nossos olhos, o que acontece? Se eles entrarem no nosso corpo, bem, nesse caso, aí entra em ação o nosso sistema imunitário, que é a nossa defesa no interior do nosso corpo, do nosso organismo. Eles são formados, né, por órgãos que faz a produção, que produz os leucócitos ou, né, os glóbulos brancos. Porque muitas vezes nós olhamos o nosso sangue e vemos que ele é vermelho. Mas é vermelho? Não. O nosso sangue ele é formado pelas hemácias, que são glóbulos vermelhos, e pelos leucócitos, os glóbulos brancos, né, que é a defesa do nosso corpo. Os soldados que faz a nossa defesa. Bem, os leucócitos ou os glóbulos brancos são células, né, sanguíneas dotadas de núcleo, células completas. Conforme o tipo, apresentam tamanhos bem variados. A maior parte dessas células é produzida na medula óssea vermelha e uma menor parte é produzido pelos órgãos do nosso corpo, como o baço e as tonsilas palatinas, que é as amígdalas. Sabe o que é amígdalas? Bem, vamos ver as amígdalas. É esse, né, fica penduradinho aqui no final do céu da boca e no início da garganta. Quando a gente abre bem a boca, se você abrir bem a sua boca, né, tem um órgãozinho que fica pendurado ali, parecendo um sininho ali, pendurado no início da garganta. Isso é as amígdalas. Bem, os glóbulos brancos, eles defendem o nosso organismo de duas maneiras. Primeiro, por fagocitose. As células de defesa, elas envolvem, elas englobam, elas pegam esses micro-organismos e destrói eles por meio das enzimas digestórias contidas
nos lisossomos. Veja bem na imagem, vocês estão vendo aí a fagocitose. A célula, né, ela identifica uma partícula estranha no nosso organismo, que pode ser uma bactéria, um vírus, né, ou qualquer outra partícula de qualquer outro, de um micro-organismo que seja estranho do nosso corpo. E aí, a célula desenvolve o pseudópodos, que são pseudo, né, que é falso, e aí fica aparecendo ali uns falsos pés, falsos braços, e aí ela vai envolvendo aquele organismo estranho até que ele esteja todo recoberto dentro da célula. E aí ela faz, através dos seus organismos digestórios, as enzimas digestórias, ela faz a digestão dessa substância, mata, elimina essa substância ou vírus, né? Bem, e também defende também pela produção dos anticorpos, que nós vimos nas aulas passadas, né? As proteínas, né? Os anticorpos são proteínas especiais que elas desativam as substâncias tóxicas produzidas pelo organismo invasor, presente ou que esteja presente em certos alimentos ou drogas diversas, por exemplo, um medicamento, pode ser alimento, né? A gente pode também ingerir algum alimento que tenha alguma substância tóxica. E aí na foto você vê os anticorpos. Bem, os leucócitos são capazes de sair da corrente sanguínea. E aí ele vai caminhar pelos tecidos do nosso corpo, né? Uma vez que os leucócitos eles deslocam pelos tecidos, eles vão caminhar até chegar onde nós temos uma inflamação. Por exemplo, se você machucou a perna e fez uma feridinha, então eles vão chegar até ali naquela região onde está aquela feridinha e vão atacar os organismos, né, esses micro-organismos e as células que foram machucadas, lesadas. Assim, quando eles estão nessa verdadeira batalha para curar o tecido do nosso corpo, acontece que muitas vezes fica até quente, avermelhado, né, doendo, é porque está travando uma batalha entre os leucócitos e os micro-organismos ali presentes. Com essa batalha, muitos dos leucócitos morrem junto com esses micro-organismos e as células lesadas. Aí forma aquele líquido branco, né? Geralmente numa feridinha acontece fica aquele líquido branco que a gente chama de pus, né? Que é um líquido purulento que aparece geralmente onde está ferido. E a produção de anticorpos, né? Como é que funciona? Bem, os organismos invasores, eles contêm proteínas estranhas no nosso corpo. Elas são chamadas de antígenos, como vimos lá na aula passada, só lembrando. Aí os leucócitos são linfócitos que produzem os anticorpos, nossos defensores. E aí esses defensores, né, os anticorpos, neutraliza a ação tóxica dos antígenos. Bem, alguns linfócitos, eles atuam como células de memória. Assim, mesmo depois da cura de uma determinada doença, essas células são capazes de voltar a produzir os anticorpos caso o organismo seja invadido novamente pela mesma doença.
pelo mesmo problema. Por isso, existem algumas doenças que nós temos somente uma vez na vida, como por exemplo, a cachumba, a rubéola, o sarampo, a catapora, só acontece uma vez na vida. Isso acontecia muito há uns anos atrás. Mas depois que descobriu a vacina contra o sarampo, contra a rubéola, aí as crianças nunca mais tiveram esses problemas, essas doenças, porque elas foram vacinadas e protegidas. Então, só lembrando, lembre-se que os anticorpos são altamente específicos. Aqueles que servem para curar a doença A, por exemplo, uma gripe, não serve para curar a doença B, como por exemplo o sarampo. Então, quando o nosso organismo é acometido pelo vírus da gripe, o nosso corpo vai produzir anticorpos para nos defender desse vírus da gripe. Mas, quando o nosso corpo for atacado pelo vírus do sarampo, aí o nosso corpo vai ter que produzir novos anticorpos contra o sarampo, porque aqueles anticorpos da gripe não servem para curar e nos defender do sarampo. Entendeu? Muito bem. Então vamos seguir. Nessa imagem, vocês veem que essas bolinhas azuis, né, aqui são os linfócitos, né, simulando que está sendo atacado por um antígeno, que pode ser um vírus. Bem, e aí, depois que os linfócitos eles destruir esse antígeno, né, aqui agora, ele memoriza, né, as células da memória. E aí, depois que ele memoriza, ele vai produzir anticorpos, né, células da memória, e ficam aí no nosso corpo, pronto para nos defender se algum desse vírus aparecer novamente no nosso corpo. Assim, nosso corpo nem vai sentir. Muitas vezes a gente pega uma gripezinha assim bem de leve, é porque o nosso corpo está preparado com os anticorpos para nos defender rapidamente quando aparece esse vírus, ok? Seguindo então. Bem, agora nós vamos ver um pouco mais sobre a vacina. Bem, as vacinas, elas previnem contra as doenças. Então, doenças que são provocadas por vírus ou bactérias, elas são evitadas com o uso dessa vacina. Bem, as vacinas, ela induz, ela faz o nosso sistema imunitário, nosso sistema de defesa, a produzir anticorpos específicos contra um determinado micro-organismo, caso haja uma invasão, né, na pessoa vacinada por esse determinado vírus. Os anticorpos já existem no nosso corpo e aí nos defende dessa doença. Então essa doença não vai se instalar no nosso organismo. A primeira vacina que se tem registro na história, ela surgiu em 1796, quando o médico britânico Edward Jenner, ele desenvolveu uma forma de imunização contra a varíola. Pesquisando, ele descobriu que ao expor uma pessoa, né, a uma pessoa entrar em contato com
uma versão da varíola nos animais bovinos, né? Nesse vírus da varíola que tinha no boi, em contato com a pessoa, inicialmente, essa pessoa tinha umas reaçõezinhas leves, mas com uma rápida recuperação. E aí, mais tarde, né, passou alguns anos, essa pessoa desenvolvia uma certa imunidade contra a versão humana desse vírus, dessa doença. E ao entrar em contato com o sistema imune, a vacina provoca uma reação de proteção e gera nessa pessoa, né, as células de memória. E aí, como já estudamos, essa memória possibilita o nosso sistema de defesa, o nosso sistema imunológico, que tem uma resposta muito mais rápida e eficiente para controlar essa infecção que, quando esse agente entrar em contato com o nosso organismo. Por isso é que a vacina, né, anual da gripe diminuiu e muito, né, as complicações, principalmente nos idosos, que acabava morrendo por causa da gripe. Então, o objetivo da vacina é simular, né? Ela simula no nosso corpo uma doença infecciosa. E aí, esses antígenos, né, que é o vírus da doença, por exemplo, eles são atenuados, enfraquecidos em laboratório, né, que é introduzido no nosso corpo, mas não causa nenhum efeito colateral grave. Ele não vai causar doença no nosso corpo, a doença na gente. É apenas para estimular o nosso corpo a produzir os anticorpos pelo sistema imunológico, pelo sistema de defesa. Dessa forma, o nosso organismo desenvolve a imunidade contra essa doença sem o desenvolvimento da doença no nosso corpo. Na verdade, desenvolve as células da memória. E aí, se por acaso no futuro entrarmos em contato com esse vírus, com essa doença, o nosso corpo já tem os anticorpos e aí consegue dar uma resposta rápida, evitando que o nosso corpo fique doente. E aí, para desenvolver uma vacina é rápido? É fácil? Não, nem sempre. Por quê? Apesar dos cientistas conhecerem o mecanismo de fabricar uma vacina, o processo de produção não é simples. Existem várias formulações diferentes de vacina, né, de acordo com o vírus e também de como o objetivo de nosso corpo se defender. Bem, em primeiro lugar, precisa identificar o agente causador da doença, o vírus ou as bactérias ou qualquer corpo que seja estranho no nosso organismo. A vacina pode ser produzida a partir de componentes do micro-organismo ou dele próprio, morto ou enfraquecido no laboratório. No caso da poliomielite, por exemplo, o agente causador ele é isolado e aí trabalhado no laboratório até que se consiga uma cepa, né, um pedaço enfraquecido do vírus. E aí essa cepa enfraquecida é introduzida no nosso corpo. Não vai nos causar a doença
mas vai desenvolver no nosso corpo a produção dos anticorpos. Ela não tem o mesmo poder da infecção e é suficiente para induzir uma proteção no hospedeiro, ou, no caso, no nosso corpo. Funciona mais ou menos assim. Nós tomamos a injeção com a vacina e aí essa vacina é introduzida e liberada no nosso organismo. A produção de anticorpos feito pelo nosso organismo, né, começa essa grande produção dos anticorpos. O nosso organismo fica preparado para receber, quando receber esses organismos invasores causadores da doença, eles são cercados pelos anticorpos e imediatamente destruídos. Bem, e agora, o que pode ser feito? Vamos para o sistema, onde vamos responder algumas atividades. Agora é com vocês. Respondam as questões no sistema, preste bem atenção, leia com atenção, foco e dedicação. É um assunto pertinente e interessante para que possamos estudar e aprender, principalmente porque nós estamos numa época de pandemia, onde a corrida para o desenvolvimento de uma vacina está em praticamente todos os países, e nos noticiários vocês podem acompanhar e aprender mais sobre esse assunto. Pesquisem e vão se inteirando, porque na próxima aula nós vamos estudar sobre o Covid-19, como ele infecta as pessoas e se já tem ou não, ou como está sendo o processo de cura desse vírus.